E aí, galera? Caiu minha caneta aqui. Acabei de gravar esse vídeo inteiro, vou ter que falar de novo. E eu senti que tava muito bom o vídeo, cara. Infelizmente, não tava gravando. O celular tava, inclusive, bloqueado. Mas beleza. Voltando aqui, espero que esse vídeo fique tão bom como o outro, né? Mas vocês nunca saberão, essa é a realidade. Então, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre revisão. Muita gente tem falado comigo aqui no YouTube, falaram comigo inclusive no Instagram, algumas pessoas. E, bom, existe uma coisa que vocês precisam saber sobre revisão, que é colocar ela no lugar que ela merece estar. Eu percebo que muitas pessoas superestimam o seu valor, né, a sua importância, no caso da revisão. Porque a revisão é importante, sim, mas o estudo, o seu primeiro contato com a matéria, o seu primeiro estudo da matéria é muito, mas muito mais importante que a revisão. Então, não adianta você ter o melhor método de revisão do mundo, né, ter sei lá, a carta secreta aí da revisão, se o seu estudo não for efetivo de fato. Isso é tema para outro vídeo, inclusive, mas existem algumas coisas que eu vou falar aqui que são importantes para o seu estudo e que você fazendo isso vai potencializar as suas revisões. Então, o seu foco de estudo o seu foco no estudo vai melhorar a sua revisão, porque se você estuda com seu celular do lado, com sua cabeça em outro lugar, isso não vai te trazer aprendizado de fato. O seu material é bastante importante, porque se você estuda com material incompleto, com material nada didático, com um professor que você não consegue aprender, não adianta você revisar porque você não aprendeu. E existe uma coisa que é bastante importante, que é a seriedade na hora de progredir para o próximo assunto. Muita gente só termina ali a lista de aulas, faz uma listinha de revisão, uma listinha de questão de 10 questões, 15 questões, e depois pula para outro assunto, não está nem aí, corrige lá que errou e pronto, acha que já aprendeu. Mas uma coisa que vocês deveriam fazer era, com o foco, né, com o material adequado, estudar de fato ali o seu assunto e fazer muitas questões sobre ele. Em alguns assuntos eu fazia cerca de 100, 120 questões e eu só passava para o outro assunto se eu tivesse 80, 85%, até 90% de acertos naquelas questões. E isso é até lógico, porque, por exemplo, se eu não sei função de primeiro grau em matemática, e eu faço, sei lá, 60% de acerto nas questões, por que cargas d'água, né, eu vou passar para a função de segundo grau? Não faz sentido. Se eu não aprendi função de primeiro grau direito, mesmo eu tendo assistido às aulas, não adianta eu passar para a função de segundo grau e depois revisar. A revisão, entenda, é só para você relembrar o assunto que você estudou e para sedimentar ele de uma melhor forma. Não é para você aprender ele. Você aprende no primeiro estudo. A revisão é para você conseguir ter mais quadros de memória daquele assunto na sua mente, né, no seu cérebro. Então, coloque a revisão no lugar que ela merece estar. Ela é bastante importante. Eu vou falar um pouco de como eu fazia a revisão aqui, mas entenda que o seu primeiro estudo daquela matéria, ele é mais importante que a revisão. Então, como é que eu revisava? Eu gostava de fazer o free recall em matérias mais teóricas, né, em biologia, em alguns assuntos de física, em alguns assuntos de química também. Em matemática eu não fazia tanto, mas às vezes em matemática eu pegava uma folha em branco e começava a escrever todas as fórmulas, tudo que eu sabia de todas as matérias. Matemática era mais rápido, geralmente. E, bom, isso era meu free recall de matemática. E em biologia, por exemplo, eu começava a escrever numa folha em branco tudo que eu sabia sobre uma matéria. Vamos supor, citologia. Eu começava a escrever da célula, eu começava a diferenciar eucarionte de procarionte, eu começava a dizer as diferenças de organelas entre essas duas entre esses dois grupos, né, eucariontes e procariontes. Depois eu começava a descrever cada organela, qual a função de cada organela. Depois eu começava a relacionar com as funções do nosso corpo. Então isso me trazia
uma relembrança ali do assunto que eu tinha estudado e deixava ele mais sedimentado na minha mente. E, bom, eu não conseguiria fazer isso se meu estudo fosse ruim. Então, essa é uma forma de fazer revisão, mas lembrando sempre de que o estudo, em primeiro lugar, é mais importante. Outra forma de fazer revisão são os flashcards. Eu gostava bastante de, antes de começar a estudar uma matéria, por exemplo, novamente, biologia. Se eu fosse estudar, por exemplo, genética, que é um assunto que geralmente é mais para trás ali, eu fazia os flashcards de citologia, de fisiologia, de embriologia, de tudo que eu tinha estudado anteriormente e também lista de questões de tudo que eu tinha estudado. Se eu errasse uma questão daquele assunto que eu já tinha visto anteriormente, eu entrava ali no YouTube, via uma resolução, via se eu tinha errado aquilo por falta de atenção ou por falta de teoria. E aí eu corrigia aquela lacuna que tinha sido apresentada nessa lista de questão. Mas voltando ao tema central do vídeo, se o seu estudo se o seu estudo inicial ali não está bom, não adianta você ter o melhor método de revisão do mundo. Eu acho que esse vídeo ficou bom também, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu acho que não houve uma perda ali significativa de conteúdo do primeiro vídeo para esse vídeo. E, bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e comente aí. Tamo junto. Até a próxima.